Boa tarde. Retomando nossas palestras aqui no Auditório 2, só reforçando aquele pedido, quem quiser perguntar, falar alguma coisa durante a palestra, chama que eu vou com o microfone até você para que seu áudio conste na gravação. Vamos agora com a palestra do Hudson Franco, Postgres, disponibilidade, escalabilidade e transformação com DBT. Boa tarde, pessoal. Vocês estão bem? Que bom, né? Todo mundo tomou café. Tava uma fila gigante para tomar café ali, mas tá top. Então a gente vai falar sobre... Deu tudo certo, né? Então a gente vai falar sobre esse tema hoje. Postgres, disponibilidade, escalabilidade e transformação com DBT. No final, a gente vai ter ali um enquete, né, um quiz ali já para instigar as próximas perguntas. Então, quem já tiver pergunta, já vai preparando também. Trazer um pouquinho desse ponto, aplicando isso de uma forma mais, vamos dizer assim, corporativa, né? Pensando sempre no futuro, e um futuro que eu vou colocar aqui para ver se vocês concordam ou não e o que vocês acham, e aí a gente vai debater sobre isso, tá bom? Aqui só me apresentando um pouquinho, então eu me chamo Hudson Franco, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, tenho MBA em engenharia e administração de dados, aqui pelo Uniesp mesmo. Atualmente estou fazendo um mestrado em tecnologia da informação, com foco em agentes de IA, né? Finalizei ali, mais recentemente passei na qualificação, então viva, graças a Deus. E também como pesquisador no projeto da Anatel, engenheiro de dados sênior na NTT Data, né? E professor membro nesses dois grupos, né? O EIDA e o GDG João Pessoa, que ambos são daqui de João Pessoa. O EIDA, ele é mais vinculado aqui à Uniesp, junto com o professor Messias e professora Carol. Sou professor do Uniesp também, graduação e pós-graduação, também tudo isso na área de dados, né? Banco de dados 1 e banco de dados 2, tudo com Postgres, tá? Então, meus alunos aí sabem. E criador de conteúdo no YouTube e através do canal Nerd Data Lab, então vou falar um pouquinho dele lá no final também, onde a gente oferece ali cursos e tal, enfim. Também tem playlist lá, muita playlist, muita coisa. Aqui estão algumas empresas das quais eu trabalhei. Sou bem nerd, então vou trazer ali algumas coisinhas. Algumas certificações que eu tirei nos últimos anos. E é isso. Então quem quiser seguir aí nas redes sociais, está aí o QR Code e o link, enfim. Não sei se o material é disponibilizado depois para o pessoal. Se for, tem todas as referências também que a gente vai utilizar aqui nos próximos slides, tá bom? Então, a nossa agenda, basicamente, contexto, o Postgres como base robusta, replicações, escalabilidade e, por fim, não menos importante, a parte de transformações, né? Então, a gente tem ali, iniciando, né, a nossa apresentação, contexto de desafios atuais. Então, o principal contexto de desafio atual que a gente tem hoje no mercado e na nossa área de tecnologia como um todo, é o grande crescimento dos dados em si, né? Os dados, eles crescem exponencialmente e, na maioria das vezes, não tem o nosso controle, né? A gente não consegue controlar os dados que hoje a gente começa a consumir, vamos dizer assim, né? Então, a gente pode ver aqui, garantir como desafio a alta disponibilidade em sistemas transacionais com cargas, né? Então, trabalhar com essa parte de carga de dados, então é uma coisa que a gente precisa também ter um contexto, né, de desafio muito grande no nosso quesito. Escalar horizontalmente, né, lidando ali com grandes volumes de dados, e aí a gente sabe o Big Data hoje, então quem está mais inserido na área de dados hoje, isso é meio que rotina, né? Trabalhar com Big Data, onde você tem, por exemplo, numa única consulta, em um único dia, milhões de resultados, né? Então, não 1000 resultados, mas sim na casa dos milhões ali. Criação de pipeline de dados analíticos claros, confiáveis e fáceis de manter, né? Porque hoje você está numa empresa, mas a partir de outro dia você não vai estar mais nela, então tem que ter essa questão de manter essas informações, principalmente falando para a galera que trabalha com consultoria, né?
Então, para quem trabalha com consultoria, sabe que um projeto é hoje, amanhã é outro projeto e assim sucessivamente. Integração dos sistemas transacionais e analíticos de forma eficiente. E aqui a gente tem um gráfico, né, tem as fontes desse gráfico ali, que a gente está remetendo os dados de 2020, o crescimento exponencial ali e essa complexidade desses dados. Então, basicamente, trazendo ali algumas informações daquilo que a gente espera ou daquilo que, de fato, a gente viveu e está vivendo, né? Porque o finalzinho ali é o ano 2025, tá? Postgres como base robusta, né? Então, a gente vai começar ali vamos dizer assim, vimos o conceito, vimos o desafio, e aí a gente vai começar a entrar na nossa ferramenta principal aqui. Primeiro passo para construir uma arquitetura moderna de engenharia é garantir que o backbone seja sólido, né? Então, que aquele todo o background ali, e a gente conta com esse background nada mais, nada menos do que o Postgres. O PostgreSQL oferece uma série de recursos nativos que podem ser utilizados ali para projetar esses sistemas de alta disponibilidade e escalabilidade. E alguns recursos nativos que a gente pode citar aqui é essa replicação física e lógica, utilizando algumas ferramentas do próprio Postgres, tá? Então a gente tem ali redundância e balanceamento de carga para garantir disponibilidade. A gente vai ter esses dois carinhas ali, o Patrone e o PGPool 2, né? Gerenciamento automático e resiliente de clusters em Postgres. Então, para quem já trabalha com cluster, vai falar de Kubernetes, vai falar de o próprio Docker. Então, a gente vai trabalhar esses outros conceitos, mas dentro do Postgres, dentro dessa gama de ferramentas que existe, tem esses dois carinhas ali. Então, falando só um pouquinho basicamente dos dois, trazendo essa base robusta, é uma ferramenta de gerenciamento de cluster, modelo de solução PostgreSQL de alta disponibilidade, usando Python, por exemplo. Patrone, ele é chamado de template porque ele está longe de ser um sistema de replicação universal, e aí sim terá suas próprias ressalvas, né? Então use com sabedoria, até frisei ali. E as versões atuais do Postgres suportadas para esse cara aqui é a 9.3 até a 17, né, que a gente tem atualmente. O PGPool 2 é um middleware que funciona entre os servidores Postgres e um cliente de banco de dados Postgres também, serviço pool de conexão, replicação, balanceamento de carga e limite de conexões excedidas. Então, assim, são ferramentas que hoje não é muito utilizada, a gente sabe disso. Né? Mas a ideia é trazer esse outro conceito e essas outras informações que existem dentro do Postgres para não precisar ali estar utilizando, sei lá, um Kubernetes, algumas outras ferramentas. Mesmo sendo tudo gratuito, tá? Então, deixando isso muito bem claro. Você pode estar utilizando essas outras ferramentas, não tem problema nenhum. E, por fim, não menos importante, escalabilidade horizontal. É a distribuição de carga de trabalho usando o sharding ou ferramentas como Citus Data, que trabalha o escalonamento com o Postgres. Então, tudo sempre muito vinculado ali a esse carinha. Índices avançados, otimização de consultas para melhor performance em grandes volumes de dados, tá bom? Aqui a gente tem um outro slide, né? A questão da replicação. Então, se eu uso algumas informações dessa magnitude, eu consigo trazer, só colocando um apontadorzinho para ficar mais fácil aqui, essa questão de replicação física e lógica, que basicamente é o que essas ferramentas que eu apresentei agora há pouco, elas fazem, né? Então, por exemplo, ele oferece diversos métodos de replicação para garantir essa redundância, alta disponibilidade e balanceamento de carga. Essa parte física, né, da coisa, replica os dados a nível de bloco, copiando exatamente os arquivos de dados do servidor primário. Então, aí já passando por um outro conceito, que é aquele conceito de sistemas distribuídos, né? Quem já trabalhou ou trabalha, a gente pode até citar um aqui, quem trabalha com Spark, por exemplo, sabe que ele faz esse tipo de distribuição, né, de balanceamento de carga entre bancos de dados, entre servidores ali. Então, assim, quando a gente trabalha com essa replicação, é o mesmo conceito, tá? Não tem nada de diferente, assim, de uma ferramenta para outra ferramenta.
Basicamente o mesmo conceito, que é o quê? O mesmo dado que eu tenho em um banco ou em um servidor, né, eu tenho essa mesma informação no outro. Então, esse é o conceito de replicação física, né? Replicar ali os dados de fato. Então, réplicas exatas do banco de dados primário. Então, eu tenho um banco de dados primário, né, que seria o meu banco de dados pai, vamos dizer assim. E eu tenho réplicas desses outros bancos, né? Isso é basicamente, como eu falei, sistemas distribuídos, onde eu tenho um cluster, uma máquina, e dentro dessa máquina eu tenho ela replicada N vezes para processar ali os meus dados, aquelas informações. Tá bom? É ideal para esse disaster recovery, então quem trabalha aí com backup, né, já sabe muito bem o que eu estou falando. Então é muito interessante quando você trabalha com isso, porque você tem essa replicação. Ah, professor, mas eu teria que ter toda uma configuração de tempo de backup. Sim, é o mesmo conceito. Então, se você tem ali uma replicação física dos dados, a mesma coisa segue para os conceitos de backup. Você tem que fazer as mesmas coisas. Padrão, tempo, backup full, backup incremental e assim sucessivamente, tá bom? Menor sobrecarga no servidor primário. Então, quando eu tenho essa replicação entre servidores, eu diminuo essa carga no meu servidor primário, tá bom? Replicação lógica. Replica os dados a nível de objeto, permitindo a replicação seletiva de tabelas e esquemas, replicação seletiva de tabelas específicas, compatíveis diferentes com versões do Postgres. Então, assim, se eu tenho a replicação física dos dados, né, entre servidores, consequentemente, eu também vou ter ali a minha replicação de tabelas, né, e as suas demais estruturas, tá bom? E aqui, ó, essa outra partezinha eu só trouxe para a gente poder visualizar como é que seria a estrutura de criação. Como eu falei, quem já trabalha com Kubernetes, quem trabalha com, por exemplo, com Docker, é aquela mesma história de criar um arquivo YAML ali, YML, e fazer a estrutura do seu, no caso, da replicação física dos seus dados ali. Então, basicamente, segue o mesmo conceito, não tem diferença não, tá certo? Para lidar com grandes volumes de dados, aí a gente pensando nessa questão de escalabilidade, né? Carga de trabalhos crescentes, é essencial implementar estratégias de escalabilidade horizontal no PostgreSQL, distribuindo assim esses dados, consultas entre múltiplos servidores. E aí a gente tem citando essas duas ferramentas, né? O sharding e o Citus, divisão de dados em múltiplos servidores com base em critérios específicos, e o Citus ali nada mais é do que a extensão do PostgreSQL, que transforma o banco em um sistema distribuído. Como eu falei agora há pouco, ele segue muito essa mesma lógica do sistema distribuído, né? Voltando ali, dando um passo atrás, para a gente entender essa questão do sistema distribuído. Então, eu tenho uma máquina, que é a máquina central, basicamente, e eu tenho outras réplicas dessa máquina. Vou colocar até um exemplo mais prático, para ficar um pouco mais entendível essa questão do que eu estou propondo aqui para vocês e passando aqui para vocês. Não tem aqui o nosso, no celular, né? O Google Assistente, né? Você aperta, ou quem usa iOS, tem, como é? Siri, né? Pronto, a Siri. Então, basicamente, é um sistema distribuído isso. Existe um servidor central, aonde ela tem essas informações, os modelos são processados nesse servidor, inicialmente falando. Que processamento é esse? Os seus dados, a pergunta que você vai fazer e assim sucessivamente. Parte disso é processado no seu celular, fazendo essa comunicação. Não os dados são transferidos, e sim um modelo, que é a inteligência artificial, né, que está ali falando com você. Esse modelo é o que é transmitido entre os servidores. E isso a gente denomina o sistema distribuído, né? Onde eu tenho uma réplica de um servidor para outro servidor fazendo essa comunicação. E dentro disso tem N outros conceitos, aprendizado federado e assim sucessivamente. Então, e aí no Citus, né, essa questão do sistema distribuído, a gente vai ter ali a paralelização automática de consultas, distribuição transparente de dados e a compatibilidade com SQL padrão, que é onde a gente já começa a entrar num próximo conceito que a gente vai falar já já. Então, essa paralelização é justamente eu paralelizar o processamento de, eu vou executar uma consulta
sei lá, criar uma query de banco de dados usando qualquer ideia que seja ali, o DBeaver, enfim, o Athena, qualquer ideiazinha. Vou utilizar essa consulta. Só que essa consulta, dependendo dessa configuração, ela não vai fazer a pesquisa em um único banco de dados, e sim em vários bancos de dados, trazendo um pouquinho de cada resposta e devolvendo essa informação para a minha consulta ali, né? Eu fiz o selectzinho e aí ele trouxe as informações para mim. É justamente essa tratativa do paralelismo e dentro dos sistemas distribuídos que faz com que a gente tenha essa questão de escalabilidade. Aonde antes eu tinha uma única máquina, pensando, sei lá, no on-premise, por exemplo, e agora eu tenho N máquinas ali processando o mesmo banco de dados e trazendo de forma mais rápida as informações que eu preciso, tá certo? E como eu falei, a gente já entra no próximo assunto, né? Que seria aqui o nosso DBT. DBT, pessoal, nada mais é que uma ferramenta de transformação de dados. Ela é muito utilizada na parte de engenharia de dados. Não sei se vocês estão familiarizados com essas siglas, né? Dentro do ETL ali, ela fica no T, justamente que é transformação, né? Extração, transformação e carregamento dos dados. E essa parte de transformação é aonde eu vou coletar tabelas origem, vamos dizer assim, né? Eu tenho a minha origem das informações, vou transformar isso de uma forma, como eu posso dizer, a depender do negócio, né? Então eu tenho ali regras de negócio, eu tenho ali aprendizado de máquina, eu tenho ali, sei lá, N situações que eu coloco nessa parte de transformação e entrego isso, salvando isso, escrevendo isso numa outra camada, falando do Postgres num outro esquema. Quem já trabalha com Postgres sabe que Postgres trabalha por esquemas, né? Então tem, por exemplo, eu posso ter um esquema pensando ali numa arquitetura de DW, né? Data Warehouse. Eu tenho ali um esquema dimensão e um esquema fato. E aí eu posso, com o DBT rodando dentro do Postgres, copiar informações das origens, escrever as dimensões e, consequentemente, escrever as fatos. Deixa eu só tirar o volume aqui, que não sei se foi o meu notebook. Então, por via das dúvidas. E aí, pensando, né, com essa infraestrutura de banco que a gente já viu anteriormente, próximo passo seria criar pipelines de transformação de dados. Aqui, o DBT, ele entra em cena como essa ferramenta poderosa na área de engenharia, né? Então, geralmente ela é muito mais utilizada por engenheiros e engenheiras de dados. Então, principais benefícios. SQL First, né? Então, primeiro SQL. O DBT, ele é sim pensado estritamente, a gente vai ver, eu vou trazer alguns exemplos para vocês que eu tenho aqui. Ele é pensado, literalmente falando, em SQL, né? Tem alguns arquivos de configuração que a gente vai ver, mas o seu contexto básico é o SQL. Modularidade, criação de modelos reutilizáveis, versionamento, integração com o Git para controle de versão e transformações e testes automatizados. Eu ainda colocaria um outro ponto aqui, a parte de documentação, que a gente vai ver também. Então, basicamente, o DBT ele tem dois tipos, que é o DBT Core, então é de graça esse DBT Core. Você pode instanciar ele na sua máquina, instalar ele, o famoso pip install ali, então quem já sabe. Faz a instalação dele, configura ele na sua máquina e configura o projeto lendo do banco Postgres que você precisa e fazendo também todas as transformações ali dentro dele, tá certo? E essa combinação do Postgres com o DBT permite criar essa solução completa para a engenharia de dados, aproveitando o poder do banco, né, que a gente está falando aqui, para essas transformações eficientes e confiáveis. Pronto. Então, basicamente, como eu falei logo no início, é uma ferramenta open source de linha de comando da DBT Labs, né? Linha de comando é essa parte do DBT Core, porque ele tem a parte de interface gráfica, né? Mas aí seria o DBT Cloud, já é na nuvem essa parte, e aí precisa pagar nesse caso.
que permite aos profissionais de dados transformar dados, aplicando ali as práticas de engenharia de software, ao código SQL para criar essas pipelines de dados. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo, alguns conceitos, né? Então, isso daqui, ó, basicamente é um projetinho que você mesmo pode instanciar na sua máquina, tá certo? Do próprio DBT. Então, você mesmo pode fazer essa parte. Então, ele basicamente ele já traz todo esse conceito aqui para você. Tudo essas pastas, toda essa parte aqui de modelos e tal. E onde é que está o nosso, vamos dizer assim, a nossa área de trabalho? Onde é que a gente vai trabalhar de fato, né? Primeiro de tudo, essa parte do profile. Primeiro de tudo, essa parte do profile e do DBT Project. Aqui eu configuro basicamente as informações bases, vamos dizer assim. Onde é que vai ser a leitura, onde é que vai ser a escrita, qual é o tipo de escrita. Ó. Então, por exemplo, essa última parte aqui, ó, ele vai justamente dizer que ele vai escrever uma view, só que do tipo materializada. Então, por exemplo, toda vez que eu rodar criando uma dimensão ou criando um fato dentro desse banco de dados, ele automaticamente, por conta dessa configuração, já vai criar ela do tipo view, só que da forma materializada. Então você já pode fazer também esse tipo de configuração. Ou você pode passar também como tabela, sem problema nenhum, certo? E a outra parte, logo no início, é a questão do profile. Aonde é que ele vai trabalhar? Né? Isso aqui é um exemplo que eu utilizo um dos cursos que eu ministro que tem DBT, voltado mais para essa área de engenharia de dados. É só um exemplo mesmo, então ele está passando o nome do banco, o esquema raw, né? Então para quem conhece ali as camadas, a gente vai ter bronze, silver e gold, ou raw, dimensão, ou fato, enfim, tanto faz. E aí o tipo, que é do Postgres, o localhost, user, password, enfim, basicamente as informações que ele vai estar fazendo a escrita. E um ponto interessante é que você pode, através do target, colocar ambientes. Então, por exemplo, você pode ter um ambiente de dev e um ambiente de prod, né? Então, em dev, ele só vai executar ali para a sua equipe de desenvolvimento. Estou testando uma query, estou criando uma tabela nova, é assim, não é? Então, basicamente, ele funciona dessa parte. E depois você pode, se você quiser também, criar ali um outro ambiente, um outro target, no caso, passando também as informações para que banco de dados de produção ou de consumo, né, dos dados ali, você pode estar criando também aqui uma outra forma. E aí ele tem um contexto, pessoal, onde toda essa parte que a gente desenvolve fica dentro dessa pastinha aqui, ó, models. São os modelos, né? Então, basicamente, ele está com 2 modelos aqui e o seu esquema. Primeiro modelo, isso aqui é tudo dele, tá? Isso aqui é tudo. Ele faz isso daqui. Se você for lá na documentação de DBT, tem toda essa parte aqui explicando passo a passo como é que você faz. Então, por exemplo, essa primeira parte aqui, o modelo, ele vai basicamente pegar as informações que a gente já configurou antes, tá vendo? Ó? E vai criar uma CTE simples. Depois dessa CTE, ele vai... E aí tem alguns comandos que eu vou falar já já. E depois eu vou criar aqui um segundo modelo que vai basicamente ler e filtrar o primeiro modelo, né? Então ele está referenciando aqui, ó, esse refzinho, ele está fazendo um referenciamento do primeiro modelo, basicamente é isso, e vai só filtrar ali o ID 1, por exemplo. Então vai fazer só basicamente isso. Tá, mas como é que ele sabe que ele tem que ler isso daqui e que isso daqui é uma tabela, por exemplo? Por causa dessa carinha aqui chamado esquema. Dentro desse carinha chamado esquema, eu digo, ó, tem um modelo chamado meu primeiro modelo. Qual é a descrição dele? Lembra da parte da documentação que eu falei? Pronto. Aí você coloca a descrição da sua tabela, você coloca as colunas da sua tabela, a descrição da coluna, se você quiser também. E tem um ponto interessante que é a parte dos testes. Quando você... E aí você pode documentar tudo isso aqui. Hudson, mas dá um trabalho miserável. Realmente, dá mesmo. No começo dá, porque a gente sabe que trabalha com banco de dados, sabe que nem todo banco é documentado, né? Seria um sonho maravilhoso isso, mas enfim, né? Não tem isso. E aí ele vem justamente para poder ajudar essa parte. Além dessa questão, tem
também a questão de, por exemplo, dos testes que eu falei, ó. Então, por exemplo, para ele só escrever, vamos dar um exemplo, para ele escrever no banco a primeira ou a segunda tarefa, ou tabela, ele vai passar por todas essas informações, inclusive essa parte dos testes aqui, ó. Para a galera lá do fundão, é um teste unique not null. Então, por exemplo, se ele pegar aqui, vinculado a essa coluna ID, e ela não passar nesses testes de único e de not null, ele não escreve. Ele não vai gerar a tabela. Isso, por exemplo, para quem vai consumir o dado, imagina uma camada de consumo que está plugada ali, sei lá, no Metabase da vida, no Power BI, alguma coisa do tipo. Então imagina que para o dado chegar lá, ele só vai chegar se ele passar por esses testes aqui. Então só aí a gente já tem algumas validações. E aí, ó, você pode botar a regra que você quiser. Ah, ele vai escrever o teste se ele tiver, sei lá, deixa eu pegar aqui, o tipo do dado, por exemplo. Se ele for do tipo inteiro, ou se ele for do tipo varchar, alguma coisa do tipo, entendeu? Então a gente pode incrementar essa parte de testes, lógico, lendo a documentação, tá? Porque eu esqueci agora, mas tem uma penca de testes que você pode ir incrementando aí, para aquilo que vai ser melhor necessário para o seu desenvolvimento. E aí, um outro ponto também, só apresentando aqui para vocês, que seria esse outro aqui, ó. Ah, mas esse aqui é um projeto mais, vamos dizer assim, prático, né? Aonde eu tenho duas empresas aqui, né? Então, uma empresa é chamada Bike e a outra empresa é chamada Nova Drive DW. Quem já fez o curso de professor Fernando Amaral já utilizou essa base de dados aí, Nova Drive Motors. Então, fica a dica. Isso foi um dos cursos que eu fiz e aí acabei implementando essa parte. Ficou muito interessante. Aonde a gente tem aqui toda essa parte de implementação de dimensões e fatos. Ó. Então, eu tenho aqui uma dimensão de DIN cliente bike e esse outro DIN vendedor, que são as duas dimensões, e uma fatos venda, né? Então, eu tenho ali fazendo um join simples, né? O que a gente faz é uma coisa bem simples, só para trazer para vocês aqui. E aí as fontes que ele passa, que seria a base de dados chamada Lake Studio, o nome da tabela e assim sucessivamente, né? Então, a gente consegue fazer ali algumas... E isso assim, eu só trouxe um DW, que é algo mais simples, né? Geralmente, quando a gente vai implantar uma área de dados, a gente começa pelo DW. Mas se você já começar, sei lá, por um data lake, alguma coisa do tipo, não tem problema nenhum. Eu já trabalhei em projetos em que a gente tinha um data lake e aí ele pegava ali da camada silver, né, que é a camada que a gente lia da bronze. Na silver a gente fazia essas transformações, criava as queries e tal, e escrevia onde na gold, né? Então já entregando ali para o banco de dados que vai ser consumido pelos clientes no final, ali em algum dashboard, algum relatório final, enfim. Então não tem problema também. E segue, como eu falei para vocês, independente do projeto, a mesma arquitetura, tá? Profiles, DBT Project e assim sucessivamente. E, como eu falei, né, tem como você passar as informações para o Git, né? Essa questão de Git, versionamento, então tudo que você passa aqui, você pode clonar ali linkar ali no seu repositório para poder estar passando essas informações para lá. Beleza? Dando continuidade aqui, já estamos na parte finalzinha ali. A gente falou ali algumas coisinhas sobre isso, então basicamente ele trabalha essa parte de materialização, trabalha essa parte de criação de dimensões e fatos, data lake, camadas bronze, silver, gold, enfim. Então a gente consegue trabalhar todo esse conceito, aqui está só uma imagem ilustrando toda essa criação, né, que a gente consegue desenvolver com ele, com os dois juntos. E aí chegamos já na parte final, que é onde aí eu vou jogar uma perguntinha para vocês. Ao combinar essa robustez e a escalabilidade do Postgres com essa flexibilidade e clareza do DBT, é possível criar uma solução moderna e eficiente para a engenharia de dados que atenda às demandas de sistemas transacionais. A gente tem alguns pontos, né? Alta disponibilidade, escalabilidade, transformação estruturada e aquilo que eu falei, né? Manutenção simplificada. O que nos gera essa pergunta aqui, ó.
Na era da transformação digital, que é essa era que a gente está hoje, o SQL ainda pode ser considerado apenas uma linguagem técnica ou já é uma competência estratégica para os profissionais de negócio que querem tomar decisões baseadas em dados? Se você quiser responder agora, beleza, levanta a mão e aí o nosso brother vai levar o microfone. Se não, você pode responder aí nesse QR Code, é um formuláriozinho, a mesma pergunta, você pode ficar à vontade também. E aí eu trouxe essa pergunta justamente para a gente debater. Por quê? Trazendo uma experiência minha. Hoje, nos últimos empregos que eu tive, né, nas últimas empresas que eu passei, eu venho notando muito que as pessoas de negócio, elas começaram ou estão começando a se utilizar do SQL em si, não falando de banco de dados, mas da linguagem SQL, para justamente poder pedir alguma coisa para a gente que trabalha na área de dados, seja você DBA, engenheiro, e aí, tanto faz. O que é que vocês acham? Sim, não, talvez, quem sabe? É o tempo que eu bebo uma água, né? Que eu já tossi aqui N vezes. E aí? Bora é sala de aula, hein? Negócio interativo aqui. Olá, 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 o boy do boné. Fala, garoto. Dá para me ouvir? Eu não estou me ouvindo? É isso aí. Para mim, com certeza, a segunda, né? Eu já trabalhei com engenharia de dados e as pessoas que entram, não necessariamente elas entram sabendo SQL, mas elas entram querendo, tendo que aprender, e ainda já acredito que já tem empresas conseguindo implementar algumas coisas para fazer isso de uma forma utilizando a linguagem natural. Realmente, alguns chatbots, algumas coisas que são criadas no próprio Slack, que a pessoa vai lá e manda, eu quero saber qual que foram as vendas nos últimos tantos meses, dias, etc. E num sistema que já foi criado, ele consegue acessar o banco e dar essa resposta. Só que também tem uma questão que traz muito mais trabalho para o engenheiro de dados, porque você, por exemplo, eu trabalhava com BigQuery, uma coisa muito cara. E você via as pessoas fazendo umas queries muito loucas, cabulosas, que você falava, cara, não é possível que você está fazendo isso. Entendeu? Você acabou de gastar $100 só de fazer um select porque você não se atentou em algumas regras. Entendeu? Regras básicas, vamos dizer assim, né? Então essa é uma questão, né, que, apesar de ser muito válido, ter que aprender SQL, também tem que entender como é que funciona, né? Porque o Postgres é diferente de um colunário igual ao BigQuery que custa de uma maneira diferente, né? Então, eu acho que é isso que eu tenho para falar só. Valeu. É isso mesmo. Esse ponto que ele falou ali, aí o famoso limite, né? Uma coisa bem simples assim. Isso realmente é algo que não é ensinado, né? Realmente, assim, às vezes a pessoa chega, faz uma query gigantesca lá, ou faz um select asterisco from numa tabela gigante e ela não faz nem noção disso, né? Esquece. E isso é um ponto, pessoal, para quem trabalha em nuvem, tá? Isso aí é um principal ponto, porque cada execuçãozinha que você coloca lá na sua cloud, AWS, Google, como ele falou, né? Vai gerar ali seus dólares. Vamos lá, fala aí. Sobre a experiência dessa camada, né, da direção, pessoal mais decisório, a experiência que eu tenho é muito complicado você conseguir explicar como funciona relacionamento. Eles não entendem a questão da transformação de dados. Então, a questão do tempo, do consumo. Eu tive uma experiência muito complicada com o pessoal do ramo de saúde, plano de saúde, porque o dashboard tinha que ser em tempo real. E eu não tinha como ter o dashboard em tempo real. A gente tinha... Era completamente insustentável um dashboard que se atualizasse em tempo real. Se eu tinha milhões de registros entrando ali, e inclusive a gente tinha vários data warehouses das regiões do mundo, e o cara queria, porque queria um dashboard em tempo real. Tempo real. Mas, então, ainda eu acho que é uma dificuldade ainda,
mas que existe, principalmente nas camadas de gestão mais baixa, eu acho mais uma necessidade de ter uma leve compreensão do que mas eu vejo uma resposta, não me parece uma coisa. Antigamente era um alienígena o analista de dados. Perfeito. E hoje não, eles entendem que é um cara que estudou e eles também querem estudar aquilo. Eu vejo esse movimento também. Boa. Mais alguém? Olha aí o garoto. Eu queria trazer só uma experiência. Boa. Uma pessoa da área administrativa da empresa, né? Uhum. Que nós temos um sistema ERP bem grande, tem muito relatório, mas nem tudo está ali da maneira que ela gosta. O ponto é importante você... nós temos uma interface que ela pode fazer select, né? Um banco de dados, é uma administradora superior, né? Uhum. E eu falei, é importante você saber pelo menos os conceitos básicos, porque você não depende tanto da área de desenvolvimento, né? Para fazer um relatório, fazer uma coisa. Isso. Então, eu vejo assim, não só ela, mas outras pessoas que estão tomando conhecimento dessa linguagem que não é tão complexa, né? É uma linguagem muito próxima do falar, do português, né? E as pessoas estão se aprofundando. Então, por exemplo, ela não sabia nada, agora ela faz query, extrai dados do sistema, joga no Power BI e consegue fazer coisas que antes ela nem imaginava. Então, eu acho que isso, pelo menos um contexto muito próximo nosso, está sendo cada vez mais normal, assim, né? Perfeito. Também concordo. Ninguém discordando. Não, isso é loucura da tua cabeça. Tá muito drogado aí e tal. O que vocês acham? É bom saber, porque eu também achava que era só nas últimas experiências que eu tive. Então, ouvindo vocês, assim, é bem interessante também saber desse retorno, né? O que vocês acham? Alguém mais? Ó, lá, ó. Na verdade, o que eu quero falar não é nem baseado mais na pergunta, mas é numa dúvida em relação à palestra direcionada mais ao DBT. Boa. O DBT, quando a gente cadastra lá nos profiles, as conexões, geralmente ele trabalha toda a área de staging e a transformação dos modelos dentro da mesma instância, vamos assim, de banco de dados. Existe alguma forma de configurar para ele pegar os dados para poder do staging de um banco e de uma instância e criar os modelos no outro? Ou tudo tem, pelo menos hoje, uma limitação dele que ele faz só dentro da mesma instância de banco? Não, ele pode fazer em bancos separados. Um exemplo que eu consigo te trazer é que a gente fazia a leitura, era um data lake, então a gente fazia a leitura da Bronze, por exemplo, só que essa Bronze ela é escrita no Athena. E aí ele lia desse banco Athena e escrevia posteriormente no Postgres, né? Então fazia essa escrita posterior depois ali. Então toda essa parte de transformação ele fazia dentro do Post, mas a leitura era feita pelo Athena. Não sei se seria essa resposta. Acho que sim, acho que sim. Depois qualquer coisa a gente troca uma ideia. Mas... Não, beleza, vamos embora. Mais alguém? Não, né? Beleza, então a gente já está chegando à nossa parte final. Eu só deixei essa perguntinha aí. Quem que tiver outras perguntas também, pode ficar à vontade para levantar, fazer outras perguntas sobre o que a gente viu na palestra. E é isso, né? Eu me chamo Hudson Franco. Quem também se interessar por essa parte de cursos que eu estou fazendo, não só aqui na Uniesp, mas fora da Uniesp também, pode ficar à vontade, o QR Code está aí na tela, se você quiser acessar depois. E é isso. Ou então eu vou ficar por aí até o final, e vai ter uns comes e bebes aí hoje, já chamaram ali não sei para onde. E aí a gente vai se encontrar por lá e qualquer coisa, tamo junto. E é isso. Muito obrigado e até uma próxima.